Olá meus caros, tudo bem? Espero que sim. Então, no vídeo de hoje nós veremos esta espetacular igreja cristã, que no passado foi uma mesquita muçulmana e também um templo romano. Trata-se da igreja matriz de Santa Maria de Mértola. A primeira vez que eu ouvi falar sobre Mértola e vi algumas imagens foi a partir do programa do professor Saraiva, já faz uns 8, 10 anos. E recordo que o que mais me chamou a atenção foi justamente esta bela igreja, pois ela ainda conserva. Ela realmente é muito bonita, muito interessante, e embaixo dela há um núcleo museológico, pois ela foi construída sobre um alicerce de mais de 2 metros, com granito, com pedras muito resistentes. Segundo informações da National Geographic de Portugal, entre os anos de 1509 e 1510, o senhor Duarte de Armas, que era escudeiro da Casa Real de Dom Manuel, ele fez um desenho para o livro de fortalezas. E lá ele fez a seguinte observação: a igreja que foi mesquita. Todavia, o artigo depois ele discorre a dizer que não foi apenas uma mesquita, mas que ela teve, esta configuração de mesquita até o ano da Reconquista Cristã, que foi realizada em 1238, quando as hostes da Ordem de Santiago da Espada por lá estiveram e dominaram, expulsaram os islâmicos de Mértola e conquistaram a cidade, ficaram com aquele castelo bem contíguo à igreja. A escavação realizada na parte exterior do monumento revelou-se uma artilharia de granito reaproveitada, uma estrutura realmente monumental, com cerca de 2 metros de altura. E as estruturas, elas foram identificadas como sendo feitas antes ainda da construção da mesquita, ou seja, antes de ser um templo islâmico, também foi um outro templo cristão, denominado paleocristão. Paleo tem a ver com antigo, então com os primeiros ritos e cultos cristãos. Fala-se que isso ocorreu no século IV, quando os romanos já não estavam mais cá. Lembrando que o Império Romano, e antes do século IV, portanto, também esta construção, este local, ele foi usado para cultos de deuses romanos, que hoje e posteriormente foram considerados pagãos para o cristianismo. Entre os séculos VI e VII, acredita-se que foi constituído um pequeno templo cristão, e posteriormente, a partir do século VII e VIII, com a chegada dos islâmicos, dos mouros, foi construída uma bela mesquita, a qual foi consolidada da dinastia dos Almohadas, que foi uma dinastia árabe realmente muito brilhante, podemos dizer assim. Um tanto preocupada com a cultura, com as artes, realmente uma dinastia admirável. Aqui está a dizer que sabe-se pouco da igreja paleocristã, apenas que ela foi da época 6 depois de Cristo. Possivelmente possuía 3 naves, separadas por colunas do antigo templo romano, que aqui existia. Assim como era comum no período medieval, as pessoas mais nobres, mais importantes, eram enterradas dentro das igrejas. E o mesmo ocorreu cá em Mértola. Foram encontrados muitos defuntos, muitas ossadas, e o interessante é que recuperou-se alguns objetos deles, especialmente moedas, pois havia uma crença
antiga, até mesmo pagã, que era necessário levar uma moeda para entregar a Caronte e assim atravessar o rio que levaria ao Hades. Aqui é o espaço da antiga sacristia, a qual havia sido ordenada a construção pela Ordem de Santiago em 1482. Possivelmente, no século seguinte, no início do século seguinte, ela já estava pronta, mas foi construída uma maior posteriormente.